Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa série de exposições no livro de Provérbios, intitulada de O Temor do Senhor é Sabedoria. Nós vemos no Antigo Testamento que o princípio de conhecer e saber as coisas se resume principalmente em temer a lei de Deus. Então o temor do Senhor é esse princípio da sabedoria. Mas quando nós olhamos para a amplitude das Sagradas Escrituras, fica claro que o temor do Senhor é sabedoria. Isso sim é sabedoria. Não existe outra sabedoria humana, não existe nenhuma outra consideração que possa fazer de fato o homem sábio de verdade. O único princípio de sabedoria é temer ao Senhor. E por isso que nós intitulamos essa série no livro de Provérbios desta maneira. E nós hoje vamos continuar expondo o livro de Provérbios, desta vez dos versos de número 20 até o verso de número 33. Provérbios 1, de 20 a 33. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta. Quando a calamidade chegar como o redemoinho. Quando lhes sobrevier o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos assista mais uma vez neste momento com misericórdia, dando-nos ciência das verdades contidas neste texto. Ó soberano Deus Trino, o Senhor nos deu a tua palavra para que ela fosse compreensível ao teu povo, para que por meio dela possamos ter vida e assim, acima de tudo, conhecer quem o Senhor é e aprender a viver para a glória do nome do Senhor. Portanto, mais uma vez suplicamos que o Senhor nos dê este entendimento necessário, alimento para o dia de hoje, mas também para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, não por meio do instrumento, porque nada mais é do que isso, de trazer a tua palavra, mas pelo teu Espírito, que nos conduz, que nos ajuda, que ilumina a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Fala, ó Deus, por meio da tua palavra que é viva, fiel e verdadeira ao nosso coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, certa vez um motorista estava dirigindo em alta velocidade durante a noite em uma determinada estrada. E de repente, em alta velocidade, ele viu um policial na beira da pista, acenando freneticamente, gritando, chamando a atenção para que ele parasse, para que ele não seguisse em frente. Porém, em vez de obedecer, o motorista pensou: deve ser somente mais uma vez. Um policial frenético, querendo que eu faça simplesmente a vontade dele.
Irritado, o motorista acelerou, ignorando o aviso de quem falava. Poucos quilômetros adiante, ele descobriu o motivo daquela instrução. Uma ponte havia desabado por causa das fortes chuvas e não havia como frear a tempo. Tristemente, o carro caiu no rio e a negligência em atender o aviso custou a vida daquele motorista. E queridos, infelizmente, é da natureza humana ignorar avisos e coisas como estas, desastres, coisas horríveis, sempre acontecem. Mas, queridos, olhando para a realidade desse texto, o texto mostra que não há nada mais desastroso do que ignorar as palavras de Deus, que é a expressão da sabedoria de Deus. A palavra de Deus é um alerta. A palavra de Deus grita, deixa claro qual é a vontade do Senhor neste mundo. Mas muitos, infelizmente, ignoram esse alerta e as consequências são desastrosas. E é sobre isso que nós também veremos neste texto aqui, nesta noite. É sobre esta verdade que, de maneira geral, o texto vai dizer. Meus irmãos, nas últimas exposições nós vimos dos versos 1 a 7 aquilo que nós chamamos de prólogo aqui no livro de Provérbios, onde nesses 7 primeiros versículos fica claro o propósito dos provérbios contidos neste livro. Qual é o objetivo dos provérbios contidos aqui neste livro? Na última mensagem, que considerou os versos de 8 a 19, nós vimos a necessidade de ser sábio na escolha do caminho que se deve trilhar, entre o caminho da obediência e da desobediência. O caminho da obediência vai trazer o que? Vida. Nós vimos que a instrução vinda do Senhor, quando ela é obedecida, quando ela é abraçada, isso traz vida. Mas o fim do caminho da desobediência, para aqueles que são perversos de coração, aqueles que amam a morte, o assassinato, o roubo e as coisas da impiedade, e quem se alia a essas pessoas, o destino é trágico. O destino é a morte eterna. Agora, dos versos 20 a 33, vemos que a própria sabedoria, antes como proclamada e conclamada como um caminho a ser seguido, ela vai falar, ela vai proclamar, trazendo um alerta sobre a necessidade dos homens maus se converterem dos seus maus caminhos. Sim, aqui também a sabedoria fala das bênçãos que acompanhará aquele que ouve as suas instruções. Mas o foco principal está em demonstrar os riscos de se rejeitar esta proclamação que vem da sabedoria. E é justamente sobre isso, é esse tema que nós vamos meditar nesta noite. Os riscos de rejeitar a proclamação da sabedoria personificada, que, como nós já vimos também, aponta para alguém, para uma pessoa, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas antes de nós olharmos os riscos de fato que o texto mostra aqui, de não ouvir a sabedoria, a proclamação da sabedoria, em primeiro lugar nós precisamos ver a natureza dessa proclamação. Qual é a natureza da proclamação da sabedoria? E é isso que nós vamos ver dos versos 21 a 23. É dito aqui, queridos, inicialmente, que a sabedoria, ela levanta a sua voz em lugares públicos e é ouvida por todos. Na antiga Israel, mulheres sábias eram contratadas para proclamar verdades, tanto de forma privada quanto pública. Quando nós olhamos, por exemplo, para 2 Samuel 14, nós vamos ver que Joabe contratou uma mulher sábia para falar a Davi e assim convencê-lo de um determinado assunto. Também em 2 Samuel 20, 16 a 22, nós vamos ver que foi uma mulher sábia que impediu que Joabe destruísse toda uma cidade, sendo que ele estava buscando apenas a justiça sobre um homem. Então Salomão aqui, nessa linguagem, ele usa algo que era comum da época, era algo conhecido na época. E é interessante também, queridos, olhar que os versos de 20 a 21, especificamente, constituem aqui uma série de paralelismos sinonímicos.
Eu tenho explicado para os irmãos o que são paralelismos na língua hebraica, mas a ideia de reforço de ideias semelhantes aqui. Observe que a segunda linha de cada versículo aí se completa progressivamente com a primeira linha. Para quê? Para salientar a determinação justamente dessa sabedoria em divulgar sua mensagem quando ela proclama onde quer que as pessoas estejam. E é dito aqui que a sabedoria, ela traz a sua proclamação nas praças. Também, querido, ela levanta a sua voz. E aqui na sua Bíblia, principalmente na versão NAA, está do alto das muralhas. Contudo, não é exatamente isso que o texto está dizendo. Essa expressão de muros ou muralha foi tirada da Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos para o texto hebraico, de fato, o texto massorético, assim que nós chamamos, nós vamos ver que a ideia principal é de lugares tumultuosos, lugar que tem muita gente, lugar que tem muita demanda. Também é dito que ela clama na porta das cidades, porque as portas da cidade eram lugares de reuniões, de julgamentos, de convocações, ou seja, é um chamado público, em todas as esferas, em todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de pessoas. E no que consiste, qual é a natureza, a quem a sabedoria especificamente fala diretamente. E é isso que o texto, a partir dos versos 22, nos diz: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria, e vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento. Imagina você que é um profissional de uma determinada área. Eu conheço os irmãos aqui e sei que cada um tem o seu trabalho, tem a sua forma de atuação neste mundo. E certamente no meio em que você trabalha, você está se especializando, sempre tem alguém que você admira, sempre tem alguém que você estuda, sempre tem alguém que para você é uma referência. E naturalmente, quando você pega as referências dessa pessoa e aplica a sua área profissional, você tem a probabilidade de passar esses ensinamentos para outras pessoas. Mas dificilmente nós temos contato com essas pessoas que nós admiramos. Agora imagine que você está falando sobre alguém, repassando os ensinamentos de alguém, e de repente essa pessoa aparece atrás de você e começa a ensinar ela mesma. Salomão aqui ele vinha falando acerca da sabedoria, a importância da sabedoria, mas agora a sabedoria aparece e fala. Ela mesma vem e fala, ela se interpõe para falar, é uma espécie de parêntese aqui. Isso acontece outras vezes até o capítulo de número 9. E é interessante, queridos, que a primeira instrução dada de forma direta à sabedoria aqui no livro, não é para um filho meu, que estava sendo alvo da instrução dos pais até aqui, mas para os necios, os zombadores e os loucos. É possível ver no capítulo 8, no verso 4, que a sabedoria se dirige a toda a humanidade, mas aqui é algo particular. E fala aos necios. Ela fala, queridos, claramente aos ingênuos. E o que significa ingênuo ou nécio aqui? É alguém que é nulo no agir, no seu proceder. É uma pessoa ingênua, uma pessoa insensata, uma pessoa inexperiente da vida. É isso que o termo traz de ideia aqui. E quando nós olhamos para a expressão até quando, pode-se dizer que é uma referência aos que se contentam a ser assim, ou seja, aos que estão acomodados nessa situação, estão estagnados em serem pessoas nécias. Lembre-se que o contexto é falando aos jovens que estão numa encruzilhada, precisando aprender a viver a vida. Mas aqui certamente se abrange, porque as pessoas naturalmente, elas querem, por causa do pecado, permanecer assim, como se fossem ingênuos para o que está acontecendo. Provérbios 7, a partir do verso 6, fala que o nécio, ele é tão tolo, que ele cai facilmente nos lábios da mulher adúltera, e parece que ele não tem ideia do problema que ele está se metendo. É uma aparente inocência que na verdade é algo totalmente perigoso, danoso para a vida. Mas veja, não é uma questão etária, queridos, porque pode aludir a todos aqueles que estão estagnados e confortáveis em tipos de estados pecaminosos. E olhando para nós, quantas vezes nós somos assim? Nós conhecemos a verdade, nós sabemos o caminho que devemos trilhar, mas muitas vezes, para pecar, parecemos ingênuos, negacionistas,
Sabemos a verdade, mas deixamos a verdade de lado. Agimos como se não a conhecesse, se não soubesse os riscos que o pecado pode trazer para a vida do homem, se não soubesse quão danoso é para você mesmo e também para o corpo de Cristo que você está inserido. Quantos querem permanecer assim? Quando nós olhamos para 1 Coríntios 3, dos versos 1 a 2, lembre-se que hoje pela manhã, por exemplo, eu falei um pouco do contexto da igreja em Coríntios. Uma igreja que estava fazendo uma espécie de separação entre o corpo e a alma. Então, se o meu corpo ele vai perecer, conforme muitos pregavam na época, inclusive os gnósticos, eu posso fazer o que eu quiser com ele, inclusive lançar no pecado, mas o meu espírito é bom, então ele vai para Deus. Eu posso fazer essa separação aqui, uma igreja carnal. E o que é que Paulo fala àquela igreja, principalmente no capítulo 3, dos versos 1 a 2? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque sois carnais. Conheciam a verdade, mas preferiam viver de uma maneira carnal, se apegando a essa espécie de ingenuidade pecaminosa. Mas a sabedoria também fala aos zombadores, é o que em algumas versões de Bíblia está como escarnecedores. Quem são esses tipos de pessoas? Pessoas que desprezam a Deus de maneira ativa, que aborrecem a repreensão, que são repreendidas e fazem chacotas. Quantas vezes vocês já falaram para uma determinada pessoa que ela precisava de Cristo, ela precisava se arrepender dos seus pecados, e simplesmente essa pessoa começou a zombar de você? Provérbios 9:7 diz que quem repreende o zombador traz afronta sobre si, porque não consegue repreendê-lo. O zombador é aquele debochado e malicioso, é alguém que ignora. E é interessante que esse mesmo termo aqui utilizado para zombador é encontrado no Salmo de número 1. Bem-aventurado é aquele que não está na roda dos zombadores, que em algumas traduções está como escarnecedores. Mas a sabedoria fala a uma outra espécie de gente, de pessoas. Ele fala aos tolos. Os tolos aqui são aqueles que aceitam a prática e o erro com prazer. Provérbios 10:23. Quem negligencia a lei de Deus de maneira ativa e tem prazer nisso para alimentar os anseios egoístas do seu próprio coração, conforme nós vimos também na exposição passada. Meus queridos irmãos, a sabedoria fala de maneira clara aqui aqueles que estão amando uma vida pecaminosa e longe da verdadeira sabedoria. Agora veja, no livro de Provérbios, a sabedoria personificada é a expressão do caráter e da essência da pessoa de Cristo Jesus. E claramente nós podemos associar a mensagem de Cristo. No Novo Testamento isso vai ficar muito claro. E esse clamor da sabedoria está associado de acordo com o quê? Com a lei de Deus, com os princípios de Deus, com a verdade de Deus que é eterna e nunca passará. A sabedoria continua clamando no verso 23: dê ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Muitos interpretam errado esse texto aqui, meus irmãos, fazendo uma associação direta com o que profetizou, por exemplo, o profeta Joel, e também com o que é visto em Atos capítulo 2. Porém, a linguagem aqui não é bem uma referência ao Espírito Santo. Veja que a tradução NA põe em letra minúscula o Espírito aí. Mas a ideia aqui, a linguagem utilizada no texto hebraico da época, é como se fosse uma metáfora de um derramamento de expressão de palavras que sai da boca de uma pessoa como fonte de derramar o seu espírito. E a sabedoria está falando: eu estou derramando aquilo que vem de dentro de mim, a sabedoria que surge de dentro de mim. Agora, embora não seja uma associação direta ao Espírito Santo no texto, é possível lembrar que a palavra e a vida real dada por meio de Cristo vem e faz morada no coração do homem somente por meio do Espírito Santo. João capítulo 6, verso de número 63, queridos. É somente o Espírito que pode aplicar a sabedoria. O homem ele não deixa de ser tolo, de ser nécio, de ser um zombador, a não ser que o próprio Deus se interponha para fazer essa obra no coração do homem.
E quem permanece como nécio, como zombador e como louco, é aquele que não experimentou também o próprio agir de Deus. Portanto, queridos, a essência do clamor da sabedoria aqui é um chamado ao arrependimento para que o homem de fato entenda e viva para a glória do próprio Deus, dos preceitos do próprio Deus. E meus irmãos, querendo ou não, a palavra de Deus está sempre em evidência para a humanidade, de maneira geral, até porque em um mundo de erros, a única coisa sem erros vai sempre se sobressair, querendo os homens ou não. Mas de uma forma mais clara, esse clamor se faz presente, por exemplo, através da criação. Paulo ele diz em Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 21, que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque a natureza proclama que existe um Deus que precisa ser ouvido, um Deus que tem verdades, um Deus que é criador, o Deus que tem a sua palavra. Mas o próprio Deus veio e falou de forma particular aos homens. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 a 3 diz: antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Por isso os homens são indesculpáveis. Não há desculpa, queridos, para a humanidade. A humanidade ela é chamada a ouvir o clamor do Senhor, mas muitos a desprezam. E várias são as ramificações dessa triste verdade. Por exemplo, quantos são aqueles que dizem, ao se deparar com a verdade que existe um Deus, futuramente eu me arrependerei? Já ouviu uma pessoa dizer isso? Futuramente eu vou me arrepender dos meus pecados. Futuramente eu vou entrar para a lei de crente. Eu não sei se o povo fala muito isso aqui, mas na Bahia ainda tem isso, né? Lá no Nordeste, eu vou entrar para a lei de crente. Mas no tempo certo, ainda não é o tempo não. Porém, um puritano chamado Thomas Fuller, que viveu no século XVII, diz: você não pode se arrepender cedo demais, porque você não sabe quando pode ser tarde. Há um velho ditado que diz: para o arrependimento nunca é tarde demais. Mas o correto é dizer: para o arrependimento nunca é cedo demais. E o Senhor diz: quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não há desculpas, nem para os que estão fora, nem para nós presentes aqui nesta noite. Veja que a sabedoria diz ao nécio, ao louco e ao zombador: até quando? Mas a palavra do Senhor fala conosco também e nos faz pensar: até quando? Até quando? Quantas pregações nós vamos ouvir? Até quanto tempo de igreja vai criar orgulho no nosso coração, achando que nós podemos viver de qualquer jeito, com expressões de tolice longe da palavra de Deus? Até quando você vai vir aqui domingo após domingo, ouvir as verdades das Escrituras, ouvir a verdade de Deus e permanecer do mesmo jeito? Até quando? Precisamos ouvir a pregação da sabedoria. Precisamos nos voltar para a sabedoria e viver em reverência. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o que o homem precisa. Nenhum tolo no mundo pode dizer: não ouvir o clamor dessa sabedoria, eu não sei de onde vem. Ninguém pode dizer: eu sou totalmente ignorante, porque a palavra de Deus, o clamor da sabedoria, está sempre evidente. Veremos que há bênçãos para quem ouve a palavra de Deus, mas agora nós vamos focar na ideia central desse texto aqui, que em segundo lugar nos mostra que há um risco muito grande de rejeitar a proclamação da sabedoria, e as suas consequências serão desastrosas, serão horríveis. Queridos, o texto aqui dos versos 20 a 33, na língua hebraica, formam uma espécie de quiasmo. E eu sempre estou explicando para vocês aqui o que é o quiasmo, porque nós precisamos aprender
para podermos interpretar a Bíblia também na nossa leitura, na nossa devocional, porque quando nós observamos nos textos, às vezes está muito claro ali essa estrutura de quiasmo. Tenho ensinado para os irmãos. E o quiasmo eles são ideias concomitantes, adjacentes, que vão se completando as ideias do início e do fim, e assim fazendo uma espécie de sanduíche, fechando para uma ideia principal que fica exatamente no centro da argumentação. E quando nós olhamos aqui, o centro dessa argumentação parece considerar principalmente os versos de 24 a 27. Quando nós olhamos, por exemplo, para os versos de 24 a 25, nós temos aqui uma locução conjuntiva que indica o motivo e a razão principal da sentença que se vê nos versos 26 e 27, que diz o seguinte: eu proclamei, e vocês se recusaram a ouvir. Eu estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também darei risada de vocês, e ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevier o aperto e a angústia. Quando nós olhamos aqui para o verso de número 26, nós podemos associar com o Salmo 2, verso 4. Aqui é dito que a sabedoria ri, ela zomba com total consciência dos ímpios que negam a verdade de Deus. E lá no Salmo 2 diz que Yahvé, ele ri, ele despreza aqueles que são ímpios, que vivem distantes da sua verdade. E claramente quando nós olhamos para a sabedoria e quem era Yahvé, a associação também é muito clara, queridos irmãos. Mas o Senhor zomba daqueles que pensam que pode mais que Ele. O Salmo de número 2, 4, também Isaías 66, 4, deixam claro essa verdade. Mas a sabedoria aqui, ela não está simplesmente rindo da desgraça, mas do triunfo daquilo que é certo sobre o que é errado. Não é como nós, que nós temos essa característica de zombar das misérias dos outros. Não é simplesmente zombar por zombar, mas a ideia é que é justamente que o Senhor está deixando claro que a tolice é o caminho de zombaria, é um caminho totalmente sem noção a ser seguido, e a verdade dele sempre prevalecerá. Todos os elementos do texto associados aqui com os mesmos outros ligados ao Antigo Testamento deixa claro uma linguagem punitiva, de devastação e de julgamento também. A partir do verso de número 28, o discurso direto termina, e agora a sabedoria ela vai se referir aos homens na terceira pessoa. Parece aqui, querido, simplesmente uma mudança insignificativa. Está falando primeiro na segunda pessoa do plural, depois começa a passar a falar na terceira pessoa do plural. Mas não. Quando nós olhamos para as características da língua hebraica, isso aqui é muito importante, porque essa mudança de discurso direto, para ressaltar agora as pessoas na terceira pessoa, dá a ideia de uma distância total. A intimidade que se dá por falar diretamente a esse tipo de gente, agora é deixada de lado. A separação, ela começa a tomar a sua evidência no meio do discurso. O Senhor falou, a sabedoria falou àqueles que eram loucos e tolos, mas agora a ideia é de julgamento, e assim vai tendo separação. Separação a todo tempo. E é isso que está acontecendo, e é isso que vai acontecer no julgamento daqueles que não amaram e viveram para a glória de Deus. Separação. Lembre-se que as Escrituras deixam claro que o homem ele já nasce separado de Deus. Por causa de quê? Do pecado. O homem ele nasce separado de Deus, inimigo de Deus por causa do pecado, é uma distância. Imagina aí que houvesse um grande precipício, os homens de um lado e Deus do outro. Precisava de uma ponte, e a ponte foi Cristo, para que tivéssemos livre acesso agora ao Pai perdoados. Mas aqueles que permanecerão sobre a condenação serão separados eternamente.
E olhando, queridos, para os versos de 28 a 31, traz também a lembrança para nós quantas vezes Jesus advertiu os homens enquanto esteve neste mundo. Quantas vezes ele disse: olha, vai chegar um tempo que não vai adiantar mais. 10 virgens, 5 estavam preparados, 5. Alguns estavam lavrando juntos, um foi deixado, o outro foi tirado. Jesus alertou que essa separação aconteceria. Agora, queridos, na realidade, a apostasia do temor de Yahvé é o que leva o homem à destruição. Alguns dizem no mundo aí fora que o que leva o homem à destruição é não ter boas obras para com a sociedade. O que leva o homem à destruição e talvez uma vida punitiva, seja no purgatório ou qualquer outro lugar que se acredite por aí, é o homem não ter boas ações em vida. Simplesmente isso. Mas aqui o que mostra que vem condenação, de onde vem condenação, é sobre aqueles que apostatam no temor de Yahvé. Verso 29: porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de Yahvé, o temor do Senhor. A imagem da sabedoria como profeta ajuda a enfatizar que essa sabedoria ela fala da parte de Deus, de Yahvé. Seu ensino é derivado não simplesmente de uma mera opinião, mas de uma experiência, algo profundo. E para o mundo, querido, de sua época, essas palavras aqui, vindas de Salomão, era algo que trazia uma divisão muito clara, porque era um mundo idólatra. Era um mundo que tinha os seus deuses, deuses como a deusa Maat, que eu já expliquei aqui. Ela prometia a vida eterna, mas Salomão vai deixar claro que o único que pode punir ou dar vida é somente Yahvé. Verso de número 31: a condenação continua, portanto comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. E aí nós lembramos da parábola do rico tolo em Lucas 12. Estava rico demais, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, eu vou derrubar o meu celeiro, eu vou construir outro, eu vou aproveitar da minha riqueza, do meu amor ao dinheiro, que é isso que o texto está falando, da idolatria do meu coração. E o Senhor disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Queridos, fica uma aplicação clara para nós novamente. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, a sabedoria fala-nos, há conselhos, há reprovações e há correções. Mas a punição há para quem não ouve. E a grande questão é, os que realmente ouvem a sabedoria, como é que eles vivem? Aqueles que realmente ouvem a sabedoria de Deus, como eles vivem? A verdade é que eles refletem os aspectos principais dessa sabedoria. Jesus, em João capítulo 7, verso de número 38, quem crer em mim, quem cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam o quê? Rios de águas vivas. Ou seja, fluiria uma vida diferente, numa perspectiva diferente, com ações diferentes. E se de fato temos ouvido, queridos, então isso tem que estar claro na nossa vida, porque o contrário disso é punição. Pastor, eu ouvi, eu estou aqui ouvindo a verdade da sabedoria de Cristo, a verdade das Escrituras, então aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar quem te fez mal. Aprenda a segurar a tua língua. Aprenda a ter mais relacionamento com Deus. Aprenda a buscar o fruto do Espírito, que aplica de fato a verdade no nosso coração. Tenha a santidade da sua vida. Deixe de ser ansioso e viver pelas coisas passageiras deste mundo. Deixe de ser medroso com desrespeito ao amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Confiemos em quem é o nosso Deus hoje. Sirva a Cristo de todo o seu coração. Sirva os teus irmãos. Sirva a igreja de Deus para a glória de Deus. Viva no temor do Senhor. Do contrário disso, não adianta dizer eu ouvi. Porque o termo para ouvir aqui, que vem sendo utilizado desde os versos anteriores e que vai ser utilizado várias vezes em Provérbios, é shema. Ouve, é ouvir, considerar, guardar e refletir. Se você tem ouvido, põe isso em prática.
mostre com a tua vida. Do contrário, não tem ouvido coisa nenhuma. Dos versos 32 a 33, nós temos uma conclusão sobre o destino do insensato e também do sábio. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Veja que aqui há uma repetição das pessoas para a qual a sabedoria está falando no verso número 22. Lembra da ideia do quiasmo? Ideias adjacentes que vão se afunilando. Então, nas extremidades aqui do texto, as verdades se complementam. Está falando aqueles que são tolos, nécios, loucos, que querem permanecer no estado de pecado, que são apóstatas. Porém, falo aqueles que se encontram no verso de número 33, mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ao que ouvir e aplicar, há uma promessa que o Senhor o protegerá, que o Senhor será o seu escudo, que o Senhor será a sua rocha firme. E aí não tem como não fazer a associação clara com Mateus capítulo 7, que nós lemos na liturgia e tivemos a exposição aqui. Aqueles que ouvirem as minhas palavras é considerado como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então veio a punição, porque a punição não são simplesmente momentos difíceis, não é sobre isso que está falando, mas é da ira que vem do próprio Deus. Mas ele estava alicerçado na rocha, seguro, porque ouviu e praticou as palavras de Cristo. Mas desde o Antigo Testamento isso vai ficando claro na vida do povo de Deus. Aqueles que estão em Cristo, mesmo que pareçam estar vulneráveis, estão seguros. Mesmo perseguidos, estão seguros. Mesmo em qualquer outra situação, estão seguros. Lembro, por exemplo, de Davi no Salmo de número 4, em perseguição. Os inimigos querendo tirar ele do reino, tirar a sua vida, perseguindo. E no verso número 8 ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar. Não importa o que venha de fora, mas também não importa o tamanho da punição ou da ira que virá. Seguros são aqueles que vivem para a glória do Senhor. E esta verdade, queridos, está muito clara para nós aqui. Meus irmãos, não sejamos tolos. Lembre-se da história que eu contei no início. Um policial estava falando: cuidado, tem perigo ali na frente. E o Senhor diz para nós através da sua palavra: cuidado. Para quem não ouve e pratica, o caminho é só esse aqui, é morte, é perdição. Caiu da ponte no rio da morte, acabou. Mas quem ouve, dá meia volta, vai entrar na estrada segura, no caminho seguro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. E descansemos, irmãos, nesta verdade, que meditemos nesta verdade, e possamos de fato ouvir e praticar a voz da sabedoria. Diante do que nós ouvimos aqui, queridos, vamos cantar um canto congregacional que expressa essa nossa necessidade de praticar o Evangelho do Senhor. O canto congregacional, a igreja em adoração. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.